Tudo bom, Diniz? Boa noite para você. Eu queria que você analisasse o jogo e aí eu te pediria para analisar sobre dois aspectos. Primeiro, ofensivamente. São Paulo hoje finalizou 25 vezes, 8 foram no gol e basicamente é um padrão do São Paulo ter esse tipo de número. Mas, diferente dos outros jogos, fez 3 gols. Queria que você falasse do porquê dessa efetividade tão diferente em relação a outras partidas. E também queria que você comentasse defensivamente a equipe do São Paulo. Hoje a gente viu o Bruno Alves voltando à zaga, viu o Luan entrando no meio-campo, mas mesmo assim o adversário conseguiu criar bastante. E aí a minha pergunta é a seguinte: mais do que mexer em nomes, o São Paulo precisa também melhorar o sistema defensivo como um todo? Não adianta pedirem mudanças de jogadores, porque o sistema defensivo é mais do que simplesmente mudar um ou outro atleta? Obrigado. Bom, essa sua última colocação é a minha fala rotineira para vocês. Um time que contra o Inter e contra o Curitiba, somados 2 jogos, que oferece 7 finalizações, somados 2 jogos e 2 bolas no gol, e a gente perde, empata os 2 jogos por 1-1, e se falar que o sistema defensivo está ruim, não está ruim. Hoje a gente esteve muito mais perto de tomar gol do que nos outros jogos. A gente precisa, e o time voltou, teve um pouco mais de harmonia. O futebol, como a vida, você não explica de uma maneira técnica só. Se fosse explicar de uma maneira técnica, o São Paulo tinha ganho praticamente todos os jogos que deixou aí pelo caminho pontos. Mas hoje, assim, a gente fez as mudanças, eu achei que tinha que mexer, como achei que tinha que mexer contra o esporte também. E o mais importante no futebol acaba sendo o resultado do jogo, que todo mundo busca. Ganhamos de 3-0 hoje. Mas produzimos em outros jogos para ganhar de 3-0 e a gente não conseguiu fazer os gols e acabou tomando. Então a gente não tem... E a análise não é nunca por esse lado quase, é sempre pelo o resultado final do jogo, que acaba prevalecendo, mas a gente, embora tenha feito os 3 gols, a gente tem que melhorar o sistema defensivo hoje até mais do que nas outras partidas, porque a gente não pode contar que o Volpi vai fazer 2, 3 grandes defesas todos os jogos. Então a gente podia ter defendido melhor hoje, o volume do ataque foi muito bom. Quanto ao aspecto por que os gols saíram, ninguém vai saber explicar, nem você, nem eu e nem ninguém. Por que um jogador perde um gol cara a cara em determinado jogo e por que em determinado outro jogo ele faz o gol. Simplesmente as coisas acontecem. Hoje foi efetivo, o Brenner estava numa noite feliz e a produção do ataque foi muito boa, mas defensivamente, embora a gente não tenha tomado o gol, a gente podia ter jogado melhor. Segunda pergunta, Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Eu gostaria de falar sobre a participação do Gabriel Sara, né? Um dos jogadores que foi incisivo, imprimiu bastante velocidade do meio campo para frente, fazendo essa ligação da defesa ao ataque. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dele taticamente e a importância também de fazer um gol, quando as críticas a ele estavam voltando por parte da torcida, ele que tinha feito grande partida contra o Santos, marcando 2 gols, e hoje marca mais um gol com a camisa do São Paulo. Jogou bem contra o Santos, jogou bem também contra o Inter, jogou bem, na minha opinião, no jogo contra o Curitiba. Ele tem jogado bem constantemente. E é um jogador que está sempre crescendo. Um cara que trabalha muito, talentoso. Um dos 5 jogadores hoje, que jogaram, que são de Cotia, a gente jogou com um time hoje com 5 jogadores de 20, 21 anos, e os 5 jogadores foram bem na partida. Acabou que os 3 gols foram 2 do Brenner e 1 do Sara, mostra que o São Paulo tem um grande repertório lá de Cotia, um trabalho muito bem feito, e a gente precisa sempre um pouco de tempo para saber lançar, ter confiança para lançar, passar confiança para o jogador. E eu acho que o São Paulo está bem servido nesse aspecto desses meninos que a gente sempre pode contar, que eles respondem quase sempre muito bem. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa noite, Diniz. Parabéns pela vitória. E a minha pergunta é sobre o Brenner. Ele vinha como reserva do São Paulo nos últimos 6 jogos em que participou. Ele sempre entrou como um reserva. E entrou hoje, fez 2 gols como titular. A minha dúvida por que não usá-lo anteriormente no time do São Paulo como um titular
E pensando daqui para frente, é possível escalá-lo ao lado do Luciano, que cumpriu suspensão no jogo de hoje? Claro que é possível, uma pergunta até talvez mais profunda do que essa. O Brenner nem fazia parte do elenco do São Paulo quando eu cheguei aqui, ele foi emprestado para o Fluminense de graça. Então foi um jogador que eu levei para o Fluminense e resgatei para cá, e está crescendo. E ele tá, hoje ele fez 2 gols, mas o dia que não faz gol também recebe críticas, então é um processo de evolução. É um jogador que eu confio muito, tem o carisma do gol, além de ser tecnicamente um jogador bem acima da média. Então a gente espera que ele continue crescendo para ajudar o São Paulo, e é um jogador que tem um futuro brilhante aí pela frente. Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Sua pergunta, professor. Diniz, boa noite, tudo bem? Diniz, eu queria saber o que levou naquele momento você a tirar o Bruno Alves da zaga. Foi algum aspecto de não compreensão dele do jogo, da forma como você queria que o time jogasse, e o que o trouxe de volta agora ao time titular do São Paulo? E se fosse possível, você podia, dentro do que é possível falar, resumir para a gente a reunião que você teve com a diretoria de futebol na segunda-feira de manhã, antes do treino? Primeiro que eu não tive reunião com a diretoria, não sei de onde tirou isso. O que a gente tem lá é sempre uma conversa, a gente não precisa marcar para fazer reunião, porque eu e o Pássaro e o Raí, a gente conversa muito, desde que eu chego no CT, antes do treino, depois do treino. Então eu a gente não teve nenhuma reunião marcada, porque a gente troca informação sempre, conversa desde quando eu cheguei, quando o Leco está aí também, já está fazendo falta para a gente está com saudade do nosso presidente. Então, comigo a conversa é muito franca e muito aberta, não sou um cara que coloco limites para a gente poder conversar. Então, a primeira questão é que não teve uma reunião formal, nada específico. E o segundo aspecto, por que entrou e por que saiu, porque eu achei que naquele momento eu tinha que tirar, não tirei só o Bruno, saíram 4 jogadores, eu achei que o time precisava ganhar um pouco mais de energia naquele momento, não teve nada específico, e dessa vez também não. Tem coisas que você não tem que ficar explicando. Eu sentia que tinha que fazer algum tipo de mudança, fiz naquele momento e tive coragem para fazer agora também. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Um dos grandes destaques da partida, como os colegas já citaram, foi Cotia, né? Especificamente Brenner e Sara. Junto a isso, levando em consideração a maratona que o São Paulo ainda tem pela frente, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e talvez uma Sul-Americana também, eu queria que você respondesse, tendo em vista a Cotia entrando e resolvendo hoje a partida, se a solução para o São Paulo fazer boas campanhas está dentro de casa, ou se, na sua opinião, o São Paulo precisa buscar contratações certeiras para tentar fazer boas campanhas ou talvez levantar uma taça ainda nessa temporada. O principal é que a gente tem jogadores dentro de casa. E a gente pode somar isso uma outra contratação, que é sempre jogador que vem para somar é sempre bem-vindo. Então o São Paulo não está fechado para contratação, mas ao mesmo tempo eu estou satisfeito com o elenco que eu tenho, porque eu sempre confiei na produção dos meninos, e eu gosto de poder ajudá-los, incentivá-los, e acredito muito que eles podem ajudar o São Paulo como tem ajudado. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Tudo bem, Diniz? A minha pergunta é a seguinte, quem o contrata sabe exatamente a ideia de jogo que está contratando, porque você tem uma ideia de jogo muito clara, uma proposta. Para passar por esse momento turbulento, hoje você fez algumas modificações no time. Você entende que apenas fazer modificações no time é o suficiente? Ou para obter consistência, para ter desempenho e resultado, você também vai ser obrigado a mexer um pouquinho na proposta, na ideia de jogo? É muito difícil responder as questões referentes ao jogo de futebol, porque você não consegue determinar nunca o resultado do jogo pela questão do que você produz. A gente teve muitos jogos já no Brasileiro que a gente podia estar na liderança do campeonato, que a gente deixou pontos escapar jogando melhor que os nossos adversários. E hoje, assim, a gente não é mudando o jogador que muda a proposta. A gente fez um monte de saída, a gente finalizou 25 vezes.
Hoje o time, independente de quem jogue, está todo mundo treinado para jogar. A gente saiu jogando várias vezes com o Volpi, o time está dominando cada vez mais a saída. A gente fez gol hoje, acho que saindo lá de trás do Volpi, eu acho, criou outras chances. E quando eventualmente acontece algum tipo de erro, como aconteceu lá em Quito, a gente fica valorizando aquele erro. Mas se somar a quantidade de oportunidades que a gente cria por conta do modelo de jogo e os gols que a gente já fez é muito superior a um erro eventual que às vezes acontece, que a gente treina muito para isso. Então eu acho que a gente tem que melhorar em todas as frentes. Quando você vai fazer mudança, faz para melhorar o time, o modelo é esse. E a gente ajuste, a gente sempre tem que fazer. Eu já falei em outras ocasiões, jogo da LDU que nós ganhamos de 3-0 aqui, nós passamos 25, 30 minutos do primeiro tempo marcando em linha baixa, sem sair de trás. Então, quando a gente tem que fazer ajuste, a gente faz, mas a gente tem um jeito de jogar que é o nosso padrão, que a gente vai seguir melhorando esse padrão e quando precisar fazer ajuste, a gente vai fazer sempre. Renato Ambrosio, TV Globo. Tudo bem, Diniz? Boa noite, pessoal. Boa noite. A primeira delas é sobre a sua relação com o Wagner Mancini, né? Vocês trabalharam juntos, estudaram juntos, são quase contemporâneos. Estava alto, ficou baixo. Tá me ouvindo melhor aqui? Vamos ver se melhorou o som aqui. Eu não estou ouvindo, estava alto alô, que ele começou. Você me ouve aqui? Aí tá bom. Beleza, Pronto, Zé. vamos lá. Você e o Mancini deram um longo abraço ali no começo do jogo, são caras contemporâneos, foram colegas, companheiros e estudiosos de uma mesma geração. Queria saber como foi esse reencontro, o que vocês conversaram ali, desejaram um pro outro. E uma segunda, além dessas reuniões que você tem costumeiramente com diretoria, você é um cara que é muito próximo dos jogadores e costuma dar voz em fóruns, ali, os jogadores falam. O quanto você acha que isso é saudável e hoje é importante também para essa afirmação do seu modelo? Eu acho que é sempre saudável você poder trocar com as pessoas, tanto os jogadores como os membros da diretoria. Tem honestidade, tem dignidade envolvido, a gente tem que saber trocar e compartilhar aquilo que a gente está vivendo, porque o São Paulo precisa da ajuda de todo mundo. E nesse quesito eu estou sempre sendo ajudado aqui, tanto pela diretoria quanto pelos jogadores. E passar por esses momentos turbulentos, é hora que você testa mais essas relações, que elas ou elas se enfraquecem ou elas se fortalecem. E a gente tem aí a graça de ter o fortalecimento das relações nos momentos mais difíceis que a gente tem passado nesse ano que eu estou aqui. E quanto ao Mancini, é um amigo de longa data, né? O Mancini foi meu treinador, eu chamo ele de padrinho, porque ele praticamente foi meu padrinho no futebol, ele que me indicou para o meu primeiro trabalho como técnico. Foi um dos melhores treinadores que eu tive de toda a minha carreira, e foi um dos meus últimos treinadores, e que eu tive um prazer imenso de trabalhar, tenho uma alegria muito grande de ser amigo dele, é uma pessoa que eu respeito, admiro, tenho gratidão, e torço muito por ele, pela família dele, é um cara que contribui muito para o futebol, é um excelente treinador e uma pessoa que faz bem ao futebol no Brasil. Aline Flamed, Rádio Band News FM. Diniz, boa noite. No sábado você não vai ter o Gabriel Sara contra o Palmeiras, né? Ele levou o terceiro cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão. Você pensa, de repente, em utilizar o Tietê com o Luan no meio de campo? É algo que você talvez possa estudar? E só retomando a pergunta do Thiago lá no início, que ele falou sobre a possibilidade do Brenner e do Luciano jogarem juntos. Essa possibilidade existe, sempre existiu, acho que até eles já jogaram juntos, se não saíram jogando, eu não me lembro agora se começaram a partida, mas durante o jogo certamente jogaram, um jogo faz de lembrar contra o Inter de Porto Alegre, jogaram juntos no segundo tempo, jogaram bem. E o Tietê é uma possibilidade, tem outras possibilidades, tem a volta do Luciano, tem outros jogadores que a gente pode escolher outro formato para o jogo do Palmeiras, mas é uma possibilidade. Thiago Fagnani, TV Bandeirantes. Valeu, Felipe. Boa noite, Fernando. Boa noite. Primeiro eu estou olhando aqui a tabela, se eu não estiver enganado, São Paulo agora é o terceiro, pode cair para quarto, dependendo do jogo do Inter amanhã. Então, uma pergunta direta. São Paulo é um candidato ao título brasileiro?
São Paulo sempre é candidato a título. A gente não pode pensar diferente disso, minimamente. Sempre candidato a ganhar qualquer competição que for disputar. Gudria Neufer, canais Fox Sports. Desmuta seu microfone, por gentileza. Volta. Diniz, queria saber mais pelo lado pessoal mesmo, como é que você encarou esse jogo com o Atlético Goianiense, com o clima que foi criado, que o jogo seria decisivo para você, uma derrota poderia custar o teu cargo, havia faixas contra você na entrada do Morumbi, críticas até mais pesadas. Como que você encarou, como você encontrou forças para encarar e a noite teve um final feliz, como é que você está se sentindo agora? Estou me sentindo bem agora, melhor com a vitória, e estava me sentindo bem antes do jogo. Ser técnico de futebol do São Paulo é isso. É saber enfrentar momentos de dificuldades e passar bem por eles. Praticamente todos os treinadores que ganharam passam por momentos de pressão. Então a gente tem que saber passar, tem que saber respeitar a insatisfação do torcedor, trabalhar muito, fortalecer as relações dentro do clube internamente para poder vencer jogos e devolver alegria para a torcida. Marcelo Bacégio, TV Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz, parabéns pela vitória. Minha pergunta é em relação às oscilações que alguns jogadores vêm tendo aí nos últimos jogos. Você já chegou a falar em algumas entrevistas coletivas que todos vão oscilar e quem vai se dar melhor no Campeonato Brasileiro é aquele time que oscilar menos. Mas oscilações do Igor Gomes, principalmente, chamam a atenção. O Igor Gomes é um jogador com status diferenciado no elenco, é uma joia, já ouvimos interesses de clubes europeus no futebol do jogador, e ele não vem rendendo tão bem, como também o Vitor Bueno também não vem rendendo muito bem nos últimos jogos. Como que você vem fazendo para trabalhar essa questão no dia a dia? É simplesmente questão de confiança? Dá para trabalhar um pouquinho mais a parte técnica? Como que você vem trabalhando essa questão das oscilações de jogadores que outrora eram super importantes para a equipe? Obrigado. Outrora não, eles são muito importantes para a equipe, os dois, tanto é que são titulares do time. Todo mundo oscila, todo mundo, e tem momentos bons, momentos ruins. Os dois estão trabalhando muito, são dois jogadores que têm muito minha confiança, foram muito decisivos no ano passado e também estavam sendo muito decisivos antes da pandemia. E nesse momento está num momento de uma certa irregularidade, mas eu acredito muito nos dois. São dois jogadores muito técnicos, que conhecem bastante já do sistema que a gente joga, e a gente aposta que eles vão melhorar cada vez mais. Encerramos então a entrevista com o técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença e uma boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.